Você já parou para se perguntar por que, mesmo exausto, você ainda sente a necessidade de salvar quem te destrói em silêncio? E se o que você chama de amor for, na verdade, uma prisão psíquica arquitetada por alguém que manipula as sombras da sua mente? Carl Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós retorna com força destrutiva, e o empata, aquele que absorve o mundo nos ossos, se torna presa perfeita de um narcisista faminto. Mas e se essa dinâmica pudesse ser quebrada como um único movimento interno? E se houvesse um gesto capaz de inverter o jogo sem que você sequer levantasse a voz? Há algo ancestral operando nos bastidores da sua dor. Algo que não pode ser explicado com lógica, nem silenciado com autoajuda barata. É uma dança invisível entre o arquétipo da vítima redentora e o predador disfarçado de carência. Mas há um ponto de ruptura, um instante sagrado onde o empata desperta e o narcisista sente, pela primeira vez, o chão ruir sob seus pés. O que acontece nesse momento? Por que o olhar muda? Por que o silêncio do empata se torna a sentença que o narcisista teme mais do que qualquer confronto? As máscaras caem quando a alma desperta, mas nem todos estão prontos para ver o que está por trás do disfarce. Porque o que vem à tona não é apenas o sofrimento acumulado, mas uma verdade que desestabiliza estruturas inteiras. O narcisista não tem poder, ele rouba, e só rouba de quem acredita que precisa ser salvo. Jung alertava: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos nos controlará do lado de fora como destino. Então, quem está escrevendo seu roteiro? Você ou o ego ferido do outro? Não é coincidência, não é azar, é padrão. Um ciclo que se alimenta da sua empatia mal direcionada, da sua compaixão desprotegida. Mas, e se esse padrão for apenas um espelho? E se o verdadeiro despertar for reconhecer que o narcisista só se sustenta enquanto você permanece adormecido dentro de si? Existe um ponto onde tudo muda, um gesto interno, silencioso, ancestral, algo que não se ensina, mas se sente. E quando acontece, o narcisista implora, e não por vingança, mas porque ele sabe, o fim chegou, e você não precisa mais reagir. Mas o que é esse gesto? Por que ele inverte a ordem das forças? O que torna o empata desperto a ruína inevitável do narcisista? A resposta não está na superfície, ela está oculta nas entrelinhas da psique. E ao longo deste vídeo, você vai mergulhar em um território onde cada palavra é uma chave, cada pausa é uma revelação, e cada instante é um passo rumo a uma libertação que o narcisista jamais poderá compreender e que você nunca mais poderá esquecer. Você já sentiu que sua alma gritava em silêncio enquanto todos ao seu redor aplaudiam o algoz? Já se viu sorrindo por fora enquanto por dentro era esmagado, fragmentado, drenado? Existe uma dor que não sangra, mas apodrece por dentro, e ela nasce quando você se curva esperando o amor de quem só sabe sugar sua luz. Carl Jung não chamava isso de fraqueza. Ele via nisso uma possessão, uma tomada da sua psique por forças que você não reconhece como suas, mas que vivem de você. E quanto mais você ama, mais essas forças crescem. Você começa a desaparecer. E o pior, acredita que isso é cuidado. Não se trata de exagero, não é vitimismo. É um processo psicológico preciso, arquitetado em silêncio, onde a sua empatia vira arma contra si mesmo. O narcisista não precisa gritar para dominar, ele só precisa que você duvide de si. E aos poucos você começa a ceder. Um pensamento aqui, uma culpa ali, uma concessão disfarçada de compaixão. O cárcere se constrói com gestos pequenos. E quando você percebe, a cela já está trancada do lado de dentro. Você a fechou, acreditando que estava fazendo o bem. Mas algo dentro de você sempre soube. Uma parte silenciosa, que Carl Jung chamaria de sombra. Aquele aspecto esquecido, oprimido, que observa calado, acumulando ressentimento, dor e verdade. Essa parte, ignorada por tanto tempo, começa a pulsar quando o empata está à beira do colapso. Ela não quer destruir, não quer ferir,
Ela quer acordar. E quando acorda, tudo o que antes parecia normal começa a parecer absurdo. As palavras do narcisista perdem força. Os olhares manipuladores perdem efeito. Você começa a ver o que sempre esteve diante dos seus olhos. Mas o despertar não é bonito. É rasgante, porque junto com a clareza vem a culpa, o medo, o arrependimento de ter permitido tanto. Você revisita memórias que preferia esquecer. Lembra das vezes em que foi silenciado, diminuído, descartado como se não tivesse valor. Cada cena volta com mais nitidez, como se o tempo estivesse conspirando para que você finalmente olhasse, não para o outro, mas para si. Acordar dói, mas continuar dormindo mata. E nesse limiar entre a dor e a lucidez, algo começa a mudar. A energia, antes sugada, começa a retornar. Ainda fraca, tímida, mas presente. Você respira de um jeito diferente. Enxerga pequenas distorções que antes chamava de amor. E percebe que a bondade que ofereceu foi usada como isca. Jung dizia que o inconsciente não perdoa. Ele exige consciência. E quando ela chega, o jogo começa a virar. Mas não com gritos, com presença. O empata desperto não precisa confrontar. Ele incomoda só por existir, porque sua luz volta a incomodar quem só sabia viver nas sombras. O narcisista, agora desmascarado, sente medo. Não do empata, mas da ausência do controle, porque sem a sua dor, ele não tem alimento. Sem sua dúvida, ele não tem domínio. E é aí que ele começa a implorar, não por amor, mas por poder. E você já não está mais à venda. Mas será que você está pronto para deixar cair a última máscara? Porque por mais que o narcisista tenha te ferido, existe uma parte em você que se alimentava da validação dele. Uma parte viciada na dor, acostumada a se sentir necessária, mesmo sendo sugada. Esse é o nó mais profundo, porque ele não está no outro, está em você. E para soltá-lo, é preciso coragem. Coragem de se olhar sem filtro. Coragem de não mais se trair. Você aguenta esse espelho? Aguenta ver a criança que aceitou migalhas por não se sentir digna do banquete? Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos torna escravos. Então pergunte a si mesmo, o que você tem negado? Que parte de você ainda espera ser amado por quem nunca amou nem a si? E mais importante, até quando você vai confundir dor com destino? Tudo muda quando você entende que o narcisista não tem poder real. Ele vive do seu não despertar. E você não precisa vencê-lo. Só precisa sair da prisão que construiu para agradá-lo. E nesse instante, sem precisar fazer barulho, você se torna o que ele mais teme, alguém inteiro. E é aí que a história começa de verdade. Mas o primeiro corte não é o que sangra, é o que silencia. E quando o empata desperta dessa anestesia emocional, o narcisista já começa a vacilar. No entanto, ainda não basta. A estrutura que sustentava a manipulação ainda tenta se reorganizar. A máscara do narcisista é espessa, mas trincou. E agora vem o segundo golpe, o mais sutil, o mais devastador, a retirada da necessidade. Quando o empata compreende que não precisa mais ser aceito, visto, validado ou compreendido por aquele que o feriu, algo morre dentro do narcisista, porque não há mais fonte, não há mais jogo, o palco desmorona. O segundo golpe não é uma ação, é uma ausência, uma ruptura do vínculo invisível que mantinha o ciclo ativo. Você sente. É como se um fio tivesse sido cortado dentro do peito. E esse fio, por mais fino que fosse, te prendia a uma ilusão profundamente simbólica. A ilusão de que sua cura dependia da mudança do outro. Que o narcisista um dia acordaria e veria o seu valor. Que talvez com o tempo ele entenderia o quanto você deu, o quanto você suportou, o quanto você amou. Mas esse dia nunca chega, porque o narcisista não vê você, vê um reflexo que serve a ele. O segundo golpe, então, destrói o espelho. E o que sobra é o vazio. Mas pela primeira vez, um vazio limpo. Carl Jung dizia que o sofrimento precisa ser escutado. Ele é a linguagem da alma tentando nos alertar sobre onde deixamos de viver. Quando o empata deixa de implorar por reciprocidade, ele toca uma camada profunda de sua psique, onde reside a verdadeira autonomia. Ele não apenas sobrevive ao trauma, ele o transcende. E é aí que o narcisista sente pânico, porque o empata que já não espera é imprevisível.
E o imprevisível é aterrorizante para quem construiu um reinado de controle. Mas o narcisista tenta reagir, tenta reencenar o drama, reacender o padrão, vai reaparecer com promessas, lágrimas falsas ou até mesmo com raiva. Vai tentar provocar ciúmes, usar pessoas como isca, sugerir arrependimento. Mas tudo é teatro, porque ele ainda acredita que você depende da peça para existir. Ele não entende que você já saiu do auditório, que o palco agora está vazio para você, e isso para ele é insuportável. O segundo golpe não o destrói por fora, corrói por dentro, porque revela sua insignificância sem o aplauso do empata. E nesse ponto, algo muda dentro de você. Um silêncio novo se instala. Não aquele silêncio de quem está sufocado, mas o de quem, finalmente, não precisa mais gritar. Você começa a experimentar uma presença diferente, uma clareza que não é intelectual, mas instintiva. O corpo já não reage às manipulações da mesma forma. A mente já não tenta entender o inexplicável. Você para de racionalizar o abuso, para de justificar o injustificável. Começa a aceitar que aquilo nunca foi amor, foi consumo emocional, e você estava no cardápio. Esse silêncio incomoda, porque ele carrega um luto por tudo o que você projetou e que nunca existiu, um luto pelo tempo perdido, pelas noites mal dormidas, pelas discussões em que você tentava provar que merecia respeito, um luto pelo amor que só existia dentro de você. Mas esse luto é necessário, porque é ele que abre espaço para o novo, e o novo aqui não é outro relacionamento, é uma nova relação com você mesmo. Uma relação onde você não aceita mais migalhas emocionais em nome de uma conexão imaginária. O segundo golpe é cruel, não para o empata, mas para o sistema que o escravizava, porque ele destrói a fantasia. E o narcisista, sem palco, sem plateia, sem controle, implode. Começa a se debater em busca de qualquer fresta. E quando percebe que não há mais portas abertas, começa a recuar. Mas cuidado, o recuo nem sempre é desistência. Muitas vezes é estratégia, porque o narcisista não ama, ele vicia. E sabe que vícios antigos podem ser reativados em momentos de fragilidade. Por isso, o segundo golpe precisa ser firme, precisa ser interno, precisa ser uma escolha diária. Jung nos lembra que toda transformação verdadeira exige confronto com o inconsciente. E nesse estágio da jornada, o empata precisa encarar seus próprios fantasmas, o medo de ficar só, o pavor de ser rejeitado, a crença de que nunca será suficiente. São esses fantasmas que o narcisista alimentava, e são eles que agora precisam morrer. Porque a liberdade emocional não vem quando o outro muda, mas quando você escolhe, dia após dia, não mais se abandonar para manter o outro por perto. O segundo golpe é como uma corda que se desfaz lentamente até não restar mais vínculo. E quando ela se solta, o empata não sente vingança, sente paz, não há ódio, há lucidez, porque agora ele vê com clareza, vê que amar não é permitir ser corroído, vê que compaixão não é conivência, vê que se manter inteiro é o maior ato de resistência. E nesse novo lugar, o empata não precisa provar nada, ele não quer revanche, só quer respirar sem medo. E ao perceber que nada mais pode ser extraído de você, o narcisista implora. Implora não por amor, mas por sobrevivência. Porque você era a fonte, a bateria, o espelho que sustentava a imagem falsa que ele mesmo acreditava ser. Sem você, ele se vê, e o que ele vê é desespero. É por isso que o segundo golpe é tão letal, porque ele mata o laço psíquico, e sem laço não há poder. Sem poder não há manipulação. Sem manipulação, o jogo acaba e o empata finalmente caminha, não para outro ciclo, mas para si. Há um momento em que tudo se aquieta por fora, mas por dentro a guerra se intensifica. O narcisista já não tem mais acesso, já não habita seus pensamentos com a mesma força, já não ocupa o centro da sua existência. O segundo golpe o derrubou do trono, mas ainda há algo mais profundo, algo que pulsa em silêncio. A culpa.
E é nesse território invisível que se instala o terceiro golpe, o mais libertador de todos, o mais radical, o mais temido, o perdão interno. Não um perdão moral ou espiritual, mas um perdão arquetípico, o ato brutal de se reconciliar com a própria sombra por ter se deixado adoecer em nome de um amor que nunca existiu. O empata, até aqui, já viu a verdade, já desfez o laço, mas ainda carrega o peso de si mesmo, um peso antigo, quase ancestral. Carl Jung nos alertava: aquilo que negamos em nós retorna como destino. E muitos empatas permanecem prisioneiros não do narcisista, mas da própria vergonha de terem se perdido por ele. A mente sussurra: como eu permiti isso? Como eu me curvei tanto? Por que eu não saí antes? Essa espiral de culpa, se não for enfrentada, abre a porta para recaídas emocionais, para novas armadilhas com rostos diferentes, para um looping de autopunição disfarçado de vigilância. O terceiro golpe, portanto, é a ruptura com a autoacusação. É o momento em que o empata olha para sua própria história e, pela primeira vez, acolhe o que era frágil sem julgamento. Ele abraça a criança que buscava amor a qualquer custo. Ele entende a alma ferida que acreditou que precisava salvar o outro para ser amada. Ele aceita que o erro não foi amar demais, foi ter esquecido de se amar no meio do caminho. E essa aceitação, embora silenciosa, destrói a última estrutura de poder que o narcisista ainda tentava sustentar: a esperança de que você se sabotaria sozinho. O narcisista nunca teme sua força, teme seu perdão, porque quando você se perdoa, você se integra. E quando você se integra, ele desaparece. Jung falava sobre o processo de individuação como um caminho de integração dos opostos internos. O empata desperto vive esse processo quando percebe que pode amar e se proteger ao mesmo tempo, que pode ser bom sem ser bobo, que pode ser compassivo sem ser conivente, que pode estender a mão sem se ajoelhar. E quando isso acontece, o jogo acaba de vez. Mas o terceiro golpe não acontece de forma abrupta. Ele vem como um sussurro persistente que aos poucos vai desfazendo os nós invisíveis do coração. Vem nos pequenos atos, quando você se escolhe, mesmo que doa, quando você diz não, mesmo tremendo, quando você se escuta, mesmo sem ter certeza, quando você para de pedir desculpas por sentir. São gestos aparentemente banais, mas que carregam a força simbólica de um renascimento. Porque, nesse ponto da jornada, o empata não está mais lutando contra o narcisista, está resgatando a si mesmo. Isso desestabiliza qualquer estrutura de dominação, porque o verdadeiro poder do narcisista sempre foi a sua dúvida. Quando essa dúvida se dissolve, ele não encontra mais onde se agarrar. Ele começa a te provocar, não para te ferir, mas para te reativar. Ele busca brechas emocionais, tenta reviver memórias, reacender o antigo pacto invisível. Você vive por mim. Mas agora, o empata sabe que a dor dele não é responsabilidade sua. Sabe que o sofrimento dele é consequência de suas próprias escolhas. E mais do que isso, sabe que a própria cura depende de soltar até a necessidade de salvar. O terceiro golpe não é apenas libertador, é definitivo, porque ele devolve ao empata o que foi arrancado lá no início: sua autonomia espiritual, sua dignidade emocional, sua clareza de alma. Jung afirmava que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E o empata, ao tocar essa escuridão com verdade, já não precisa mais provar nada. Ele não busca vingança, não quer que o narcisista sofra, ele quer paz. E só a alcança quando abandona o último elo, o desejo de reconhecimento. Esse é o ponto onde o empata percebe que não precisa mais que o narcisista diga: você estava certo, porque ele já sabe. Não precisa mais que o outro admita: eu te feri, porque ele já sentiu. E nesse instante de reconciliação interna, algo maior emerge. Uma força que não grita, não exige, não compete. Uma força que simplesmente é. O empata, enfim, se torna inteiro, e quem é inteiro não se dobra mais. Esse terceiro golpe é silencioso, mas ecoa eternamente. O narcisista sente, ele tenta voltar, tenta barganhar, tenta chorar,
mas já é tarde, porque agora tudo dentro do empata mudou. O ciclo foi quebrado, a sombra foi integrada, o trauma foi atravessado, e do outro lado não existe o fim, existe um começo, um novo pacto, não com o outro, mas com a própria verdade. Você achou que o silêncio bastaria, que ao romper o vínculo, desfazer o nó emocional e se perdoar por ter se perdido, tudo se encerraria. Mas o inconsciente é uma casa com muitas portas, e quando uma se fecha, outra se revela. É nesse espaço liminar entre o fim do sofrimento e o início da reconstrução que se instala o quarto golpe, o mais perigoso, o mais sutil, o mais necessário. Porque ele não atinge o narcisista diretamente. Ele desarma o campo energético que o mantinha conectado a você. É o golpe da presença plena, a morte do fantasma, a libertação da identidade moldada pela dor. Carl Jung chamava isso de reintegração. O quarto golpe acontece quando você para de se definir pelo que te feriu. Quando você não é mais a pessoa que foi traída, usada, diminuída, mas sim aquele que renasceu da ruína. O empata muitas vezes cai na armadilha de fazer da sua cicatriz um altar, de viver preso na narrativa da vítima iluminada, da sobrevivente consciente, do ser que transcendeu, mas que ainda carrega o narcisista nos ombros como uma tatuagem viva. O quarto golpe destrói isso, porque ele exige que você seja algo que o outro não ajudou a construir. Ele exige que você viva além da dor. É nesse momento que o narcisista tenta se infiltrar pela última vez. Não com promessas, não com raiva, mas com vestígios. Ele se faz presente nas músicas que você ainda não consegue ouvir sem reviver, nos cheiros que ainda doem, nas frases que ecoam na mente como mantras de destruição. Você é difícil de amar. Você nunca vai encontrar alguém como eu. Você é sensível demais. Essas frases não foram apenas ditas, elas foram gravadas. E mesmo longe, o narcisista continua dentro. O quarto golpe é arrancar isso com as mãos da alma. É desfazer a tatuagem energética. É dizer, essas palavras não são mais minhas. É nesse ponto que o empata precisa decidir se quer viver como sobrevivente ou como livre, porque há uma diferença brutal entre os dois. O sobrevivente ainda se protege, ainda olha para trás, ainda caminha com medo. O livre simplesmente caminha. Ele não precisa se explicar. Ele não precisa justificar sua força. Ele não precisa repetir sua história como um troféu. Ele não precisa que o mundo entenda a violência que sofreu, porque ele já entendeu e decidiu que ela não define mais quem ele é. O quarto golpe também é um convite, um chamado à maturidade psíquica, porque aqui o empata não é mais o curador do outro, nem a vítima do outro, nem o rebelde ferido que quer provar que se salvou. Ele é apenas alguém que voltou para si, alguém que recuperou sua inteireza, alguém que olha para a sombra sem se assustar, que entende que a dor fez parte, mas não é mais o centro. E é por isso que esse golpe é tão temido, porque ele mata o último fio de ligação, a identidade construída no trauma. O narcisista, ao perceber isso, entra em colapso, porque não há mais nada que ele possa tocar. Ele pode tentar ressurgir, se disfarçar de evolução, de arrependimento, de mudança. Pode tentar parecer vulnerável, espiritualizado, consciente. Pode tentar imitar o vocabulário que você aprendeu, mas não adianta. Porque agora você não escuta mais com a dor, escuta com a alma. E a alma sabe, a alma sente, a alma não se engana. Carl Jung dizia que a verdadeira libertação vem quando deixamos de projetar, e o empata, nesse estágio, já não projeta salvação em ninguém, já não precisa que alguém preencha seu vazio, já não busca redenção no amor do outro. Ele descobriu que o amor próprio não é um conceito, é uma prática, um respirar, um existir. E nesse novo território, o narcisista já não é ameaça. Ele é apenas passado, um passado que não precisa mais ser lembrado para ser superado, porque já foi absorvido, dissolvido, transmutado. O quarto golpe é, portanto, um corte com o que você se tornou enquanto sobrevivia. É abrir espaço para ser quem você nunca teve permissão de ser. E esse espaço assusta, porque ele é vazio no início, vazio de drama, vazio de dependência, vazio de necessidade.
mas é desse vazio que nasce o novo, a criação, a liberdade de amar sem se perder, de dar sem se esvaziar, de estar sem implorar, de existir sem mendigar presença. E aqui o empata percebe que não precisa vencer o narcisista, porque ele já venceu, não no campo da guerra, mas no da consciência. Ele se elevou acima da dinâmica, saiu do tabuleiro, deixou de ser peça, deixou de jogar, e ao fazer isso deixou o narcisista sozinho com seus próprios fantasmas. E o maior terror de um narcisista é ter que se olhar sem ninguém para culpar. Esse quarto golpe é o mais silencioso, mas também o mais profundo, porque ele não estoura, ele apaga a presença do narcisista de dentro do corpo, da mente, da alma. E nesse apagar, acende-se uma nova luz, uma luz que não precisa brilhar para ser vista, porque ela é sua, e ninguém mais poderá roubá-la. Você já não chora pelo que foi, já não se contorce por dentro tentando entender o que poderia ter feito diferente. O silêncio virou seu lar e a solidão seu santuário. O narcisista sumiu dos seus dias, das suas noites, das suas orações. E ainda assim, há um eco, um som distante, uma vibração tênue, como se algo ainda esperasse, escondido pela sua permissão final. É aí que o quinto golpe acontece, não como um rompimento, mas como um renascimento. É o momento em que você destrói o script, rasga o papel, queima a última página da história, onde o narcisista ainda existia como personagem da sua narrativa. O quinto golpe é o adeus sem palavras. É a libertação da repetição. Carl Jung dizia que nada é mais poderoso do que tornar-se aquilo que se é. Mas essa é a parte mais difícil da jornada, porque não há mais a quem culpar. Não há mais drama para esconder sua grandeza. Não há mais dor para justificar seu encolhimento. O quinto golpe não é contra o narcisista. É contra o que sobrou de você no espelho da submissão. É contra a versão que você construiu para sobreviver. Obediente, adaptada, funcional. Agora, essa versão precisa morrer. E ela vai gritar, vai implorar para ficar, vai prometer que ainda é útil, mas você vai saber, a hora chegou. E o narcisista já não importa. Ele pode estar distante ou ainda por perto. Pode estar tentando se reaproximar ou fingindo ter esquecido. Pode estar em outro corpo, com outro nome, com outro disfarce. Porque o quinto golpe também é um reconhecimento arquetípico. O narcisista é um símbolo, um reflexo psíquico, uma manifestação viva de tudo o que você ainda não integrou em si. Quando você o abandona internamente, quando quebra o ciclo dentro, ele perde a força para existir fora. E é exatamente nesse ponto que muitos empatas tropeçam, porque sem perceber, ainda deixam a porta entreaberta. O quinto golpe fecha essa porta e sela. Esse não é um ato de raiva, é um ato de totalidade. É o momento em que você se levanta pela última vez, mas não para lutar, para andar, para criar, para existir além do trauma. Porque até aqui, cada movimento foi uma reação, cada passo, uma resposta. Você cresceu reagindo ao caos, evoluiu se protegendo do abuso, floresceu mesmo sem sol. Mas agora não há mais inimigo. E o verdadeiro desafio aparece: ser quem você é, sem precisar da dor como guia. O quinto golpe é o único que não machuca. Ele liberta com leveza. E isso, para quem passou uma vida em tensão, parece estranho demais. Você começa a se perguntar: posso mesmo relaxar? Será que estou seguro? Será que posso viver sem medo de ser atacado de novo? E a resposta não vem como certeza. Vem como decisão. Uma decisão que precisa ser tomada todos os dias, como um voto íntimo. Hoje, eu escolho não mais me moldar ao passado. Hoje, eu me permito existir inteiro. Jung nos lembrava que a verdadeira individuação acontece quando paramos de esperar permissão externa. E nesse quinto golpe, você se concede tudo aquilo que sempre esperou do outro. Você se acolhe, você se aprova, você se escolhe e descobre que isso é suficiente. Pela primeira vez, não há mais ninguém dentro. Nenhum invasor, nenhum parasita emocional, nenhum juiz interno com a voz do narcisista. Só você, nu,
leve, novo. Esse estágio é perigoso para o narcisista, porque mesmo à distância, ele sente. Ele sempre sentiu, e agora ele percebe. A fonte secou. Não há mais emoção, nem fúria, nem lembrança. Você não o ignora por estratégia. Você simplesmente não pensa mais nele. E isso o mata de vez. Porque enquanto você ainda reagia, ainda havia vínculo. Agora não há mais nada. O ciclo está encerrado. A psique limpa, o coração em paz. O quinto golpe também revela algo profundo. O narcisista nunca foi tão forte quanto parecia. Foi a sua dor que o engrandeceu. Foi a sua esperança que o sustentou. Foi a sua luz que deu forma à sombra dele. Mas agora você parou de alimentar o monstro. E o monstro voltou a ser o que sempre foi. Um grito vazio em um corpo sem alma. Você não quer vingança, não precisa, porque entendeu que a maior justiça é viver bem. E viver bem não é ostentar felicidade, é ter paz nas pequenas coisas, é poder dormir sem peso, é não se encolher ao se olhar no espelho, é ter orgulho de quem você se tornou, não apesar do que passou, mas por causa disso. O quinto golpe te faz inteiro, e quem é inteiro não volta mais atrás. Carl Jung dizia que tudo aquilo que precisamos aprender aparece em forma de destino. O narcisista foi o seu professor sombrio, um mestre cruel, mas revelador. E você aprendeu. Aprendeu com o corte, com o vazio, com o desespero, com o silêncio. E agora não precisa mais de lições. Agora é hora de viver, de criar, de inspirar, de existir além do ciclo. E então, no fim do quinto golpe, há apenas um som. O som do que você se tornou. E é um som forte, mesmo quando sussurra. Um som que ecoa em quem ainda está preso, em quem ainda acredita que precisa ser destruído para ser amado. Agora, você é um espelho, mas um espelho de luz. Um lembrete de que é possível sair, de que é possível se curar e de que o empata desperto é, de fato, o fim do narcisista. E agora que tudo foi dito sem ser nomeado, respire, porque mesmo sem entender exatamente o que aconteceu aqui, você sente. Sente que algo se deslocou por dentro, que uma parte adormecida se moveu, que um espaço silencioso foi aberto. E nesse espaço, talvez pela primeira vez, você se ouviu sem eco do outro. A jornada não foi sobre o narcisista, nunca foi. Foi sobre o espelho, o reflexo, o ponto onde você se perdeu tentando ser amado e o exato lugar onde começa a se reencontrar. Você atravessou abismos que muitos nem sabem nomear, o corte do vínculo, a queda da ilusão, o silêncio que fere mais do que gritos, a culpa que não cicatriza, a ausência que vira vício. E mesmo assim, aqui está você, inteiro, fraturado talvez, mas inteiro. Porque inteireza não é ausência de dor, é presença total dentro da dor. É dizer, eu fiquei, eu senti, e ainda assim escolho continuar. Carl Jung nos ensinou que só aquilo que se torna consciente pode ser transformado. E o que foi tocado aqui, mesmo que sem palavras precisas, já não pode mais ser ignorado. Você viu, você sentiu, você reconheceu o que antes estava escondido sob o véu da normalidade. O amor que te feriu agora é só memória. O vínculo que te prendeu agora é só história. E sua dor agora é linguagem, é matéria de alma, é material sagrado para o novo que você vai construir. Mas antes de seguir, pare e se olhe, porque esse é o momento mais solene, quando você se reconhece sem os pedaços do outro colados em você, quando o corpo já não espera mensagens, quando a mente já não ensaia argumentos, quando a alma simplesmente repousa. Aqui, nesse repouso, mora o verdadeiro fim. Não como encerramento, mas como origem, porque tudo o que se liberta volta à sua forma original, livre, selvagem, incontrolável, como você. O narcisista não volta mais, porque ele só existe onde há espaço, e agora não há mais. Sua ausência deixou de ser buraco e virou chão. Suas palavras deixaram de ser ferida e viraram vento. Você se tornou um território onde só entra quem respeita, onde só permanece quem enxerga. E quem quiser tocar, terá que vir desarmado. E mesmo que a memória tente te enganar nos dias nublados, mesmo que a saudade tente se disfarçar de afeto, você vai lembrar. Isso não era amor, era sobrevivência, era fome disfarçada de entrega, era carência fantasiada de missão. E agora, você não está mais faminto, porque aprendeu a se alimentar de si mesmo.
Talvez você não saiba ainda o que fazer com tudo isso, e tudo bem, porque há um tempo sagrado entre a morte e o renascimento. Um tempo de recolhimento, de escuta, de reverência. O importante é que agora você carrega uma semente que só brota em solo limpo, e esse solo você limpou com suas próprias lágrimas. Você não está mais à procura de cura, você é a cura, o próprio remédio, o próprio fogo, a própria casa. E quando alguém se tornar espelho novamente, você saberá, não pela dor, mas pela calma. Porque quem passou pelo inferno reconhece a paz não pelo que ela diz, mas pelo que ela não exige. Se este mergulho te tocou, não deixe que ele morra no silêncio. Compartilhe essa jornada com quem precisa lembrar que há saída. Comente com o que ficou pulsando dentro de você. Inscreva-se se sentir que algo em você renasceu aqui. E deixe que mais pessoas encontrem esse mesmo lugar de volta. Não por curiosidade, mas por necessidade. E se um dia, no meio da noite, você ouvir um eco dentro de si sussurrando, acabou, sorria. Não é o fim, é você voltando para casa.